Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 4 de janeiro. Hoje, a família franciscana recorda a beata Ângela de Foligno. Ela foi uma religiosa da Ordem Terceira de São Francisco e é uma mística, com muitos escritos espirituais. E ela viveu de 1248 a 1309. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 1, versículos de 35 a 42. Naquele outro dia, João estava com outros dois de seus discípulos. E quando Jesus passava, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos passaram a seguir Jesus naquele momento. Jesus, virando-se para eles e percebendo que o estavam seguindo, perguntou-lhes: O que procurais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde e vede. Eles foram, viram onde Jesus morava e naquele dia permaneceram com ele. Era mais ou menos umas 4 horas da tarde. Um dos dois discípulos, que haviam escutado as palavras de João e seguiram a Jesus, chamava-se André e era irmão de Simão Pedro. Imediatamente ele foi até o seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. E André conduziu o seu irmão Simão até Jesus. Vendo, Jesus disse: Simão, filho de João, a partir de hoje serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje estamos diante de uma literatura vocacional, onde nós vamos encontrando mediadores que, a partir do seu testemunho e das suas convicções profundas, são capazes de oferecer uma orientação própria para alguma pessoa. O primeiro mediador que nós vemos aqui, então, é João Batista. Ele está novamente com dois de seus discípulos. Ele está ali preparando esses discípulos e ele percebeu que Jesus estava passando. E quando ele vê a pessoa de Jesus, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus. João não se sente enciumado. Ele não cria os seus discípulos para ele. Se João fosse vaidoso, concentrador, ele não iria querer dividir os seus discípulos com outro mestre. Mas João sabe que ele deve preparar os caminhos do Senhor. Por isso ele veio para batizar com água, porque no meio de vocês estava aquele, diz ele, que é mais forte do que eu, que vive antes de mim, e que eu vim só para preparar os seus caminhos. Aqui nós encontramos hoje uma catequese muito profunda de João, um entendimento todo próprio e todo especial sobre evangelizar uma pessoa, que é levar a pessoa até Jesus, apresentar Jesus para a pessoa. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, não é uma ideia sobre Jesus, não são informações humanas sobre Jesus. Um grande perigo que nós corremos, eu corro e você também corre, é que a gente pode ficar preso ou engessado tão somente nos conhecimentos humanos que temos sobre Jesus de Nazaré. Os conhecimentos doutrinais, os conhecimentos ortodoxos, os conhecimentos históricos, científicos, intelectuais, e ficarmos tão somente nisto, ficarmos aprisionados somente aqui. Mas ninguém segue a Jesus por ideia. Ninguém segue a Jesus por cultura. É preciso que Deus se manifeste. É preciso que cada homem e cada mulher tenha os olhos para enxergar, que é o conteúdo da primeira leitura de São João dessa semana inteira. Ter a capacidade de enxergar a Jesus e ter a capacidade de nascer de novo e ter a capacidade de acolher o plano de salvação de Jesus. E João vai dizer: mentiroso é aquele que nega isso. Mentiroso é aquele que nega Deus, que nega Jesus, e mentiroso é aquele que não ama o seu irmão.
Por isso a fé cristã precisa tocar a vida de cada um de nós. Porque se a fé cristã não toca a minha vida e não toca a sua vida e faz de mim e de você homens e mulheres melhores, ela não serve para nada. Porque uma religião que não torna a pessoa melhor não serve para nada. Por isso, nesse momento, João vai apontar o dedo e vai dizer: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João, nesse momento, um deles chamado André, irmão de Simão, não vão pensar duas vezes. E a partir daquele momento, eles se põem a seguir a Jesus. Eles caminham atrás de Jesus por causa dos ensinamentos de João, por causa das palavras de João, mas eles não param nessas informações pessoais de João. Eles se põem a caminho, porque toda vocação se constrói caminhando no caminho. É no caminho que nós progredimos e é no caminho também que nós regressamos, que nós caímos e nos desviamos. Por isso, quando Jesus percebe que eles estão o seguindo, ele também pergunta: o que buscais? O que vocês querem? Eles dizem: mestre, onde moras? Onde você habita? Porque a casa é a intimidade da pessoa. E se nós queremos conhecer alguém, é preciso participar da sua intimidade, da sua casa, da intimidade da sua vida, da sua família. Porque só assim nós podemos compreender uma pessoa. Para você me compreender, tem que conhecer a minha história. E para que eu também possa compreender cada um de vocês, é importante que conhecemos a história um do outro. Jesus vai dizer para eles: não ouçam falar, vinde e vede. É preciso que eu também me acerque cada vez mais a Jesus, que eu me aproxime cada vez mais dele, que eu me torne íntimo dele. Vinde e vede. Eles foram, viram onde Jesus morava e permaneceram com ele. Ver onde Jesus está e permanecer com Jesus é o segredo de toda a vocação, porque o difícil é permanecer com Jesus. O fácil é começar a caminhar atrás dele, mas o difícil é ver onde ele mora e permanecer com ele, porque as aves dos céus têm seus ninhos, as feras têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus mora onde vive o seu povo, onde estão os seus seguidores. Por isso, então, os dois discípulos que aprenderam com João vão até onde Jesus mora e permanecem com ele. E esse acontecimento foi tão especial na vida deles, tão especial, que eles marcaram até a hora. Foi mais ou menos às 4 da tarde, quando o dia já estava findando. Era ali que eles começaram o seguimento deles. E aquele foi para eles um dia significativo, um acontecimento significativo. E tão significativo que André vai até o seu irmão, Simão, e diz a ele: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. E André conduziu o seu irmão Simão até Jesus. Sempre levar a pessoa até Jesus. Nunca ficar aprisionado em nossas ideias, em nossos achismos, não. Nós não existimos para anunciar a nós mesmos, ou as nossas ideias, ou os nossos gostos pessoais. Mas nós existimos para anunciar Jesus, para levar as pessoas até Jesus, e nós não somos alfandegários de Jesus. Não, nós somos possibilitadores, levar as pessoas até Jesus com a vida que elas têm, por mais errada, por mais certa, com a vida que elas têm, com o que eles são, levar até Jesus. E diz: e André conduziu seu irmão Simão até Jesus. E Jesus, olhando para Simão, diz para ele: Simão, filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer pedra. Jesus mudou a vida de Simão. Jesus mudou a missão de Simão. Jesus concedeu um outro sentido para a vida de Simão, porque naquele momento ele será pedra. E esta palavra de hoje ajude a mim e a você também a irmos atrás de Jesus, vermos onde ele mora, participar de sua intimidade e escutar a sua pergunta: o que você busca, o que você quer? Mestre, onde moras? E que também possamos permanecer com ele e que ele transforme as nossas vidas. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Beata Ângela de Folinho, rogai por nós, paz e bem.